Oi, meus amigos. Hoje vamos conhecer um pouco mais dessa incrível mulher chamada Elizabeth Alessandra Marie, que nasceu no dia 21 de abril de 1926 em Londres, Inglaterra. Seu pai foi o rei George VI. Sua mãe ficou conhecida como a Rainha Mãe, também chamada de Elizabeth. Elizabeth não era herdeira natural. E porque ela não era herdeira natural, o herdeiro era o monarca Eduardo VII, seu tio, que abdicou do trono, dando lugar assim a seu irmão, que era o pai de Elizabeth. E ela, como primogênita, passou a ser a sua herdeira natural. Elizabeth, com sua irmã Margarete, foram educadas em casa por tutores. E o povo quer saber por que o seu tio abdicou do seu trono. Amigos, ele apaixonou-se por uma norte-americana divorciada e foi viver aquele grande amor. Em 1936, seu pai, o rei George VI, assumiu o trono e a pequena Elizabeth, com apenas 10 anos, torna-se a primeira da linha sucessória. E aos 21 anos, casa-se com Philip, seu primo distante, que ela conheceu quando tinha apenas 13 anos. Eles tiveram 4 filhos: Charles, Anne, Andrews e Edward. E seu marido, para poder casar-se com ela, precisou abandonar os seus títulos das coroas dinamarquesa e grega, além, é claro, de converter-se ao anglicanismo. E aos 25 anos, Elizabeth, com seu pai doente, já o representava em diversos compromissos oficiais. E no dia 6 de fevereiro de 1952, seu pai falece. Elizabeth, naquele momento, estava no Quênia, em uma viagem real ao lado do seu marido. E no dia 2 de junho de 1953, na abadia Westminster, aconteceu a sua coroação. E o que a rainha Elizabeth fez de importante? Amigos, a rainha tinha um carisma, uma simplicidade, ao mesmo tempo uma determinação, uma garra e uma forma acolhedora, podemos dizer assim, dos seus atos. Imagine vocês. Ela foi chefe das Forças Armadas, governadora suprema da Igreja Anglicana e chefe da Comunidade de Nações, uma viajante incansável, conhecendo aproximadamente 117 países. O que a rainha fez de importante foi a rainha Elizabeth que instituiu a transmissão televisiva de eventos da monarquia, a começar pela sua coroação, a primeira a ser televisionada. E além de quebrar protocolos da monarquia, instituiu a caminhada entre os plebeus, um ato de cumprimentar cidadãos dos países em que ela visitava. Meus amigos, essa mulher, a rainha Elizabeth, disse a seguinte frase, abre aspas, minha vida inteira, seja longa ou curta, será dedicada ao seu serviço, fecha aspas. O povo britânico entendeu perfeitamente as suas palavras, que aquela jovem que estava iniciando a sua bela trajetória de vida, tinha muito o que oferecer, era monarca, que ia com certeza deixar um legado, sendo a única a comemorar o jubileu de platina que celebrava os seus 70 anos de reinado. E qual foi a relação da rainha com a Segunda Guerra? Bem, quando ela tinha apenas 19 anos, participou de um agrupamento de mulheres voluntárias fazendo funções variadas, isso em 1939. O Reino Unido tinha declarado guerra à Alemanha, depois que a Alemanha foi invadida por tropas germânicas.
E dessa forma iniciou-se a Segunda Guerra Mundial, que se estendeu por um período de aproximadamente 6 anos, tornando-se um dos maiores conflitos da história e responsável por grande destruição, tanto material como também de pessoas, de mortes. Nesse período, Elizabeth refugiou-se no castelo, que no último ano do conflito ela aderiu, participando como voluntária do exército britânico. Imagine, no campo de batalha, ela foi levada e treinada para ser motorista, como também aprendeu um pouco da mecânica. E ao final da guerra, ela saiu nas ruas para comemorar a vitória. No Palácio de Buckingham, ela era uma das principais da moradia dela, tendo uma área construída de 77 mil metros quadrados. E foi necessário para sua construção 75 anos. O palácio tornou-se assim propriedade da coroa, sendo a sua casa oficial em 1835 com a coroação da Rainha Vitória, a primeira monarca a morar no local. Em seguida, o palácio foi comprado para a Rainha Charlotte, tornando-se propriedade da coroa britânica. O Palácio de Buckingham foi bombardeado por 7 vezes durante a Segunda Guerra Mundial pelos nazistas. E justamente no bombardeio estavam George VI e a Rainha Elizabeth I, mas escaparam por pouco. Hoje o palácio faz parte da grande atração londrina e funciona também como ponto administrativo, sendo o seu local o coração de Londres. Amigos, vocês lembram da invasão que aconteceu no quarto da monarca? Sim, isso aconteceu por volta de 1982. Michel Fagan fez o impossível, invadiu o palácio 2 vezes, sentou-se no trono e ainda viu a rainha dormir. Ele era um pintor e decorador de apenas 33 anos. O incidente foi considerado a maior falha na segurança do castelo. E nos anos 60 e 70, a Rainha Elizabeth deu um grande apoio no processo de descolonização da África e do Caribe, e com mais de 20 países ganhando a sua independência nesse período. Apesar da sua figura simbólica, ela fazia questão de se manter ligada aos aspectos políticos, não apenas no Reino Unido, mas como em todo onde realmente ela passeava. E fazia questão que a família real participasse em todos os eventos importantes do seu país. O seu terceiro filho, príncipe Andrews, foi enviado para a guerra no combate contra a Argentina. Em seguida, dedicou-se à sua carreira, à sua vida, à carreira militar. Nos anos 90, foram anos difíceis para a monarca. Os seus 3 filhos divorciaram-se dos seus cônjuges, tendo maior destaque para o príncipe Charles e a princesa Diana, tão amada pelo povo, que teve uma morte inesperada em 1997, um trágico acidente. E foram muitas críticas aos fatos acontecidos, a morte da rainha, da princesa, aliás, que deixou 2 filhos. A tragédia abalou o mundo. Todos queriam saber como era a relação das duas, a vida pessoal da princesa e o seu novo amor e muito mais. A situação para a monarca só começou a melhorar no início do século XXI. Elizabeth fazia questão de se manter próxima dos assuntos políticos, como eu já havia dito, como também militares do seu país, inclusive tendo demonstrado muito saber. E qual foi a relação da monarca com Tony Blair? Meus amigos, ele foi seu primeiro-ministro durante 10 anos. Ele sempre elogiou e dizia que ela era excepcional em apontar o que realmente o povo precisava. Em 2012, festejou o jubileu de Diamante e Safira pelos 60 anos do seu reinado, abrindo assim os Jogos Olímpicos. E o seu reinado foi o mais longo da história. 2015, mais precisamente em setembro,
transformou-se na mulher chefe de Estado com mais tempo no poder. Isso após a morte de Abdullah, da Arábia Saudita, que morrendo aos 90 anos. E sendo também a única monarca a celebrar bodas de platina em novembro de 2017, em seus 91 anos. 2018, sua saúde era muito boa, sem intenção de abdicar do seu trono em nome do seu filho, o príncipe Charles. E sua fortuna, amigos, há muitas especulações. Não vamos adentrar nesse assunto. O que realmente temos a certeza é que os seus bens não podem ser vendidos ou até mesmo alugados. A popularidade de Elizabeth II foi de aproximadamente 90% dos britânicos nos anos 80 e 90. Eles pensavam em colocar um fim na monarquia após o seu reinado. Hoje eles não conseguem se imaginar o seu país sem essa instituição, pelos belos trabalhos realizados por ela. Bem, amigos, teríamos muito mais o que falar e o que contar para vocês. Mas ficaremos por aqui, não é isso? Senão o vídeo ia ficar longo. E para finalizarmos, fechamos o vídeo com a triste morte da nossa monarca, que aconteceu no dia 8 de setembro de 2022, aos 96 anos. O seu funeral não sabemos ainda ao certo. Segundo reportagens, deve acontecer na Abadia, em menos de 2 ou 3 semanas. Amigos, segundo relato, no dia da sua morte, Londres acordou triste, com chuva e um clima de tristeza no ar. Tributos foram feitos para ela pelo povo e muitos, e com toda certeza acontecerão muitos outros. Como sabemos, o processo funeral é longo. É isso aí, meus amigos. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal. Isso é muito importante para trazermos mais e mais histórias para vocês. Um grande beijo no coração de cada um de vocês, tá bom?